Fala pessoal, estamos de volta com o nosso Papo de Polícia, a nossa resenha de operacionalidade, o nosso Papo de Segurança Pública, é isso mesmo, que tem ganhado repercussão, que tem ganhado amplitude, graças ao bom Deus, em meio à tropa, em meio à sociedade, em meio aos entusiastas da vida da segurança pública, aqueles que gostam de saber um pouco mais da história, da trajetória, daqueles que nos defendem. E hoje nós temos aqui uma figura ilustre, daqui a pouco eu vou apresentar, como sempre o fazemos, mas antes de mais nada, eu quero aqui fazer 3 agradecimentos especiais. O primeiro deles é aquele que nós fazemos de praxe, sempre aqui, que é agradecer a Ele, ao Senhor nosso Deus, o Pai e o dono de todas as coisas, o precursor de toda a vida. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo dom do respirar, pelo dom da resiliência, pelo dom da resistência. Obrigado, Pai, por nos conceder toda a capacidade de viver, toda a capacidade de estarmos aqui para louvar o seu santo nome. Senhor meu Deus, eu te agradeço por toda a misericórdia derramada sobre nós dia após dia, porque mesmo sem merecermos, os mais miseráveis, os mais pecadores dos homens que somos, o Senhor ainda nos envolve com o seu amor e nos faz mais felizes. Senhor meu Deus, muito obrigado por toda a chuva de bênçãos que tem derramado não só sobre a minha vida, mas sobre a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor e que compõem todos esses projetos maravilhosos, dentre eles o Papo de Polícia. É com muita satisfação e com muita honra, Pai, que faço questão de enaltecer e glorificar seu santo nome, por tudo isso que tem nos proporcionado e por, na sua infinita misericórdia, nos conservar protegidos de todos os males, de todas as ciladas e potestades do inimigo. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui mais um dia e poder louvar o seu santo nome. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, mais uma vez, por estarmos aqui, louvando e glorificando o seu nome e falando também da história de heróis. O Papo de Polícia é um projeto consagrado ao Senhor e é por isso que eu faço questão absoluta de agradecê-lo, Pai, por estarmos aqui mais uma vez, podendo conduzir as nossas vidas e materializando os nossos projetos, os nossos sonhos. Muito obrigado, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, eu te glorifico e agradeço. Amém. Depois de agradecer a Ele, que é o Pai de todas as coisas, eu quero agradecer ao meu amigo, meu irmãozão, e a esse grupo maravilhoso, o qual eu faço parte, e tenho orgulho e honra de fazer parte, esse ecossistema sensacional, que é o Grupo SAF, a SAF Editora. Eu tenho a honra de ser um dos mentores desse grupo, eu tenho a honra de ser um dos conselheiros desse grupo, e eu quero agradecer aqui, mandar um grande abraço. Primeiro, para o Marcelo SAF, muito obrigado, irmão, por tudo. Segundo, para o Patrick Lima, irmão, muito obrigado por tudo. A todo o staff do Grupo SAF e um agradecimento especial ao nosso diretor desse programa aqui, é isso mesmo, ao Marco Túlio. Marcão, muito obrigado por toda a receptividade ao nosso projeto Papo de Polícia. Muito obrigado por toda a disponibilidade. Eu te incomodo aí à noite, te incomodo de manhã. Ô Marcão, vamos gravar X, Y, Z com fulano de tal. Muito obrigado, Marcão. Se não fosse você e a sua diretoria aqui nesse programa e a sua produção efetivamente, talvez não ficasse tão bom e perfeito da forma que tem ficado. Muito obrigado, Marco Túlio. Tamo junto. E um terceiro agradecimento aqui, um abraço especial para ela, que é a rainha da minha vida e que teve o seu dia no último domingo. Eu esqueci de fazer esse agradecimento no episódio do Caporeso, que nós gravamos na semana passada. Vou fazer hoje, mãe. Muito obrigado por tudo. Um feliz Dia das Mães. Já passou, mas enfim. O Dia das Mães é todos os dias. Todos os dias nós temos que render graças e homenagens não só a você, mãe, a senhora, a todas as mães que nos deram aqui, através de Deus, a condição da vida, o dom do respirar. Muito obrigado, mãe, te amo, tamo junto, vamos pra cima. E aí agora, sem coré-coré, é preto no branco, sem pegadinha, vamos ao que importa, eu não sou protagonista de nada aqui. Vamos apresentar a nossa figura ilustre, nosso convidado especial hoje, o nosso sargento Jota Fernandes. Jota, seja muito bem-vindo, muito obrigado por atender ao meu convite. Quero aqui mandar o meu abraço na sua figura ao capitão Marco César, pessoal da turma aí de 2004, CTSP de 2004. Isso aí. Enfim, turma toda de 2004. Um grande abraço, capitão Marco César. Estou aqui mandando um abraço para você na figura do sargento Jota Fernandes, que vem aqui representar essa turma de guerreiros e que vai contar um pouco da sua história aqui para nós. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Eu que me sinto lisonjeado, honrado de estar aqui, A gente é muito pequeno, mas a gente tem uma história que Deus tem colocado coisas boas na nossa vida, Experiências legais. É o seguinte,
começar pela... Deixa eu só te fazer um apontamento aqui, cara. Sei. Se você fosse pequeno, você não tava aqui. Você é gigante, cara. Então tá bom, muito Fica obrigado. tranquilo, você é gigante. Porque nós pensamos e escolhemos aqui a dedo as pessoas que vão participar do Papo de Polícia, e é óbvio, cara. Quando eu recebi a indicação do seu nome por parte do capitão Marcos César, nós vamos fazer um levantamento, né, irmão? Com certeza. Nós somos polícia. Obrigado. Aqui não tem menino de feira. E aí é o seguinte, obrigado. Boca ruim não vem, irmão. Boca ruim não vem, entendeu? Muito obrigado. E eu fico muito feliz de poder receber pessoas com a sua história, com a sua trajetória. E daqui a pouco nós vamos falar o porquê disso. Certo. Porque a gente sabe que no meio da tropa aí tem muita nota de R$3, né? Mas enfim, irmão, como eu não sou protagonista de nada aqui, de onde vem o Sargento J. Fernandes? Onde está o Sargento J. Fernandes? Para onde vai o Sargento J. Fernandes? Conta para nós, Sou irmão. nascido em Belo Horizonte, tenho 47 anos, tenho 3 filhos, né? E eu comecei a trabalhar novo, né? Meu pai também é policial militar, né? É formado, sou na 4ª geração de polícia. Seu pai serviu aonde, cara? Meu pai serviu no BRP, serviu no... 16º. Serviu no 16. Na época dele era BRP, Era mesmo, BRP, né? Na época do BRP ele já tem 56 anos de polícia, né? Que ele ficou 30, já tem 26 anos que ele tá na reserva. E trabalhou né? 16, primeiro batalhão, trabalhou na HPM, trabalhou na PGD. Mas o maior tempo dele foi no 1º batalhão e no BRP, né? Como que é o nome dele? Marcos Antônio Fernandes. É o quê? Sub? Primeiro sargento. Primeiro sargento? Manda um abraço pra ele naquela câmera ali, cara. Ô pai, um abraço pro senhor. Meu pai é lenda, meu pai é lenda da polícia aí. Daquela turminha do BRP que ainda tá viva ainda. Imagina. Até hoje ele vai nas formaturas, né? Nos Sim. eventos que tem nos batalhões, ele chora pra caramba. Sim. Pode não, ele vê a farda, Ele deve ser da turma do Sargento Wesley, do Capitão Leopoldo, essa turma que gosta de um pouco mais antigo, ele é mais antigo, eu acho, digo né? da turma que gosta de ir nos eventos lá. Nossa Deus, meu pai é apaixonado, sabe? E eu herdei um pouco disso, sabe? Eu ainda não perdi aquela vibração toda, não. Eu ainda sinto ainda, a gente ainda arrepia ainda quando a gente ouve o Nacional, quando a gente ouve o da PM. A gente lembra de muita coisa, né, que aconteceu. E você é daqui de BH em qual bairro, cara? Eu fui criado no Ressaca, né? Bairro Pérola. Sim. Ali a área da 131, né? Divisa 131 com a 8ª Companhia. Sim. Hoje eu estou morando no Castelo, né? Manacás, mais propriamente ali no Manacás. Mas como eu fiz a minha trajetória de vida, fui criado e trabalhei muito tempo na 2ª região, na área do 1839, então, por isso o direcionamento que eu tô, projeto futuro, né? Vai ser para a 2ª região, no caso, para Contagem. Entendi. E estudei no Colégio Tiradentes, né? Isso que eu ia te perguntar agora. Mais irmãos? Tem mais irmãos? Tem 3, tem 3 irmãos. Tem irmão na polícia, não? Não tem. Tem 2 irmãs e o irmão, ele não conseguiu entrar a tempo na polícia, passou a idade, né? Uhum. Mas graças a Deus tá bem também, trabalhando lá um serviço que ele gosta, inclusive, né? Uhum. Isso é importante. Que é importante, tá feliz. Eu sou nascido e criado na Igreja Assembleia de Deus, sabe? Sou evangélico. E... Rapaz, polícia é paixão, sabe? Polícia é paixão. Acho que eu nunca pensei em ser outra coisa na minha vida, a não ser polícia. Desde criança, já? Desde criança. Eu sou músico, eu sou cozinheiro, eu fui do exército, sou vigilante, compositor, já entrei em festivais de música com música composta por mim e tal. Multidisciplinar. E agora eu tô fazendo curso de enfermagem, né? Então, assim, eu sempre tive vontade, mas eu estava meio envolvido com projetos de família, sempre dava lugar para a esposa fazer, né? Sempre dava prioridade para ela e para os filhos. Agora eu resolvi investir um pouquinho. Tô pensando em futuramente aí ingressar na carreira política. Ano passado eu tentei, né? O pleito de deputado estadual. E agora, através de um convite aí, incentivo de colegas, né? Até da tropa mesmo, tentar sair vereador em Contagem. Maravilha. Mas então, vamos lá, mais ou menos da onde eu vim, sabe? Com 12 anos, 13 anos, já trabalhava vendendo ambulante na rua, né? Meu pai, naquela época a polícia era mais difícil, né, do que hoje, Demais. Hoje a gente, graças a Deus, a gente faz hoje pro luxo, né? Você ter um telefone melhor, para você ter um carro melhor, para você ter um passeio melhor. Mas naquela época do meu pai, eles tinham que fazer para comer mesmo, né? O salário não era dos melhores e tal. A gente é grato por tudo, não reclama, nunca passamos fome, mas nunca teve também, assim, muita fartura, né? Igual luxo, né? Não tinha luxo, né? Sim. Não faltava nada, mas também não tinha luxo. Aí eu comecei a trabalhar com 17 anos, trabalhei numa cozinha,
trabalhei como auxiliar, que na época chamava operacional, que hoje é auxiliar de serviços gerais, né? Depois fui promovido a auxiliar de cozinha, depois promovido a cozinheiro. Saí de lá, fui para as Forças Armadas, eu pensei que até trabalhar na cozinha servia, inclusive aqui na Rádio Agabalha, né? Pertinho de vocês. Sim, aqui. Na quarta região. Na quarta região, na época era a 4ª Companhia de Comando, depois virou 4ª RM, 4ª DE. E vamos lá. E até importante eu falar essa época, né? Porque o que me fez, ano passado, atentar um pleito foi justamente essa época, sabe? Das Forças Armadas. E eu vou te explicar por quê. Aí depois que eu saí do Exército, eu fui trabalhar de vigilante, depois entrei na polícia, mas desde adolescente, né? Sempre trabalhei em projeto musical na igreja e sempre trabalhando o social, né? Que a música, você toca o quê, Jota? Toco contrabaixo. Pô, legal, cara. Estudei um pouquinho contrabaixo, né? Os arranhos, outros instrumentos, mas que dá pra garantir. Aprofundou mesmo? Né? Que a gente gosta do contrabaixo elétrico, né? Então, depois, o que acontece? Eu já tenho um tempo, bem tempo, que eu gosto do assunto político. Você perguntou de onde eu vim, né? Onde eu estou hoje, eu estou preparando para o amanhã, sabe? Sim. Mas o que eu estou pensando em fazer amanhã, eu já estou envolvido há muito tempo. Quem me conhece há muito tempo aí dos outros batalhões, trabalhei dentro da polícia, né? Trabalhei no 40, né? Que foi a 2ª Companhia Independente, né? Sim. Trabalhei no 39, trabalhei na Arins, né? Trabalhei um ano com o secretário de Estado aí, dirigindo para o secretário de Estado. Agora estou no 34, né? Qual secretário, cara? Francisco Kuplovski. Ah, sim, sim. Na época ele era secretário da antiga... Como é que é, gente? Antes de ser polícia penal, só. Esqueci agora. Eu falo isso toda hora que me perguntam e agora esqueci. Trabalhava lá antes de virar polícia penal, né? Quando ainda era agente prisional, né? Sim, sim. Então, eu sempre... Todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre fui muito meio que incentivador à tropa a se politizar. Você sabe que há 10 anos atrás, 8 anos atrás, vamos pôr aí, até menos, não se falava em assuntos políticos dentro de batalhões. A gente falava em outros assuntos menos políticos. Sim, sim. Aí, por que eu sempre falei, desde 2005, 2006, logo quando eu formei, né? Eu trabalhei em 97, eu estava no Exército, na época da greve da PM. Sim. E aquele movimento lá, aquela situação lá, eu presenciei de perto, né? Negociações, o comando da polícia com o Sargento Rodrigues, o Cabo Júlio e o pessoal da OAB, né? Que, vamos ser sinceros aí, eu não sei se o que mudou, né? Mas eu até acho que hoje a visão de alguns, né? Desse órgão que eu citei aqui agora, não são tão simpatizantes assim do nosso serviço mesmo, né? Não sei se o viés deles mudou um pouco, né? Acredito que tenha mudado, porque hoje nós, inclusive, temos a Comissão de Segurança Pública e de Direito Militar da OAB, nas quais eu faço parte. Nós temos como presidente da Comissão de Segurança Pública o Capitão Leopoldo. Certo. Você deve conhecer. Sei. E o vice-presidente é o Subtenente Márcio Lopes. Sei, mas a pergunta é a seguinte, mudou para melhor ou para pior? Questão, assim... Da nossa gestão em diante para melhor. Para melhor, né? Eu, sinceramente, nas gestões anteriores não enxergava um protagonismo por parte das pessoas que compunham essas comissões, pelo menos. Não estou falando do conjunto OAB, né, da instituição OAB, mas dessas comissões. Entendi. Especificamente. Está falando separado, né? O viés que você faz parte, né? Isso. Entendi. Porque a OAB também é multifacetada, né? Tem uma série de frentes. Cada um meio que defende ali mais ou menos né? É um ambiente que a gente pode, assim... Dá para separar, né? Que a gente tenta enxergar como um ambiente plural. Até falta de conhecimento um pouco, talvez, né? Eu não tô incluindo todos, né? No caso, você já fez questão de separar aí o nosso... Claro, né? Claro, nosso mesmo lado. porque você não conhece os meninos lá. Não conheço. E também tá tudo certo não conhecer, você não é advogado. Não, claro. Não, eu tô falando porque naquela época a gente teve um apoio... É isso que eu ia te perguntar, a OAB apoiou, então... não só apoiou, como não sabia, não? intermediou. Ela intermediou. Se você olhar historicamente aí, a OAB, ela intermediou a conversa do comando da Polícia Militar com o Sargento Rodrigues e a galera. E olha que eu já li muito sobre isso, cara. Eu já li muito sobre o movimento reivindicatório de 97. Eu não gosto de chamar de greve. Sei. Porque traz consigo um tom pejorativo esse lance de greve. Era um movimento reivindicatório legítimo. Certeza. Eu li o Polícia em Movimento,
Não sei se você leu esse livro. Eu li O Dia que a PM Parou. O Dia que a PM Parou. Tem uma foto minha nesse livro. Tem uma foto sua lá? Na última página. Oh, que legal. Vou olhar lá. Vou olhar depois. Lá. Vou te mandar. O pessoal camuflado lá. Porque Top. eu trabalhava na subtenência da 4ª DE, né? É o pessoal que dá suporte logístico para o general, que na época era o General Freitas, que era o comandante. E aquela logística toda da Praça da Liberdade foi a minha equipe que top, que montou, né? Eu, Cabo Robson, Soldado Aguinaldo, Subtenente J. Batista, Rodrigo, Leandro, Alberto, a turma de 10, 11 militares, sabe? Tem memória boa, hein, bicho? O pessoal... É porque eu depois que eu saí do Exército e tal, em 2000, 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu fui atrás de todos os militares que serviram comigo, né? Uns 3 ou 4 que faleceram. O resto tudo, graças a Deus, pai de família, avós, né? Todo mundo trabalhando. E eu encontrei todos, né? Então, esses nomes que eu citei aqui são pessoas que eu não perdi o contato, porque eu trabalhei 4, 5 anos junto com eles, né? Legal, cara. Então, não perdi o contato. Então, o que acontece? Eu faço uma divisão aí, porque muita gente tende a achar que a greve de 97, ela mudou a PM. E eu sou incisivo, até por fazer parte da história, eu te falo que não. Não foi a greve da PM, a greve ou o movimento, né? Igual você falou, que eu também prefiro ser movimento. Relaxa. Primeiro, eu tenho certeza que foi um movimento, né? Mas eu falo a greve porque esse título que eles dão aí, né? Rotulou. Que ficou rotulado. Mas não foi isso que mudou a nossa instituição. Porque aqui para nós, quando acabou a greve, começou a caça às bruxas, né? Sim. Caça às bruxas. Você tá doido. Transferências e cadeia e exclusões. E cabeças foram cortadas. Exatamente. Entendeu? E eu nem quero que você corte isso não, tá? Pra soltar isso aí. Não, beleza. Tô brincando. Eu tô falando porque isso não é afronta, isso é história, né? Isso é verdade. É história, nós estamos falando aqui de história. E todo mundo que me conhece, né, como diz, né, aqui é 2004, né, a gente não vai segurar a conversa, agora, não. E outra coisa também, é história, né? Isso aí que você falou, se alguém quiser criar algum desdobramento contra você, eu te defendo aí. Até o último. Mas nem precisa, porque isso é história, né? Isso é história, não tem como fugir disso. Tem que preocupar com isso, não. Aí eu tô falando isso por quê? Não é pra criar polêmica, não. É pra chegar aonde eu cheguei em 2005, 2006, já sendo PM. O que acontece? A Polícia Militar, ela só começou a mudar a partir do momento que nós passamos a ter representantes parlamentares. Sim. Entendeu? Porque lá atrás já era assim, hoje nem se fala. Hoje não há de ser que aí de a gente não consegue nada na bravura mais. Não. O negócio é sentar e conversar. Agora, para você sentar e conversar com um parlamentar, você tem que ter o que eu falo, não adianta um cara fardado sentar com um cara de terno para conversar. Não tem conversa. Para você conversar com um cara de terno, você também tem que estar de terno. Você também tem que estar de terno. E por isso que eu sempre falei que às vezes, porque Jota, eu falei muito na minha campanha que a polícia, nós não somos politizados. É muita gente que fala, não, nós somos, não. De 5, 6 anos para cá, nós começamos a interessar por política, por assuntos políticos. Mas politizado ainda nós não somos. Se fôssemos politizados, Jota, e quando eu falo fôssemos me incluindo, é porque eu também, além de me sentir parte integrante, já fiz determinadas escolhas equivocadas com relação a isso, nós teríamos mais representantes. Com certeza, eu vou chegar lá. E projeto que eu tenho, que eu falo, que todo mundo que vai me ouvir fala, o Jota fala isso aí. Isso que eu tô falando com você aqui é muito fácil para mim, muito simples, porque eu falo isso aí tem 15 anos, em todos os lugares que eu trabalhei, e no mínimo, o ano tem 365 dias, no mínimo 150 dias no ano eu falo isso, sabe? Então, a questão de ser politizado é que o pessoal tinha que interessar, o pessoal tinha que organizar. E eu vou falar uma coisa séria aqui, ruim também, que não deveria, mas vou falar. Nós não somos unidos. Não somos. Mas nós deveríamos ser organizados. Tem razão. Eu não tô aqui para bater na esquerda, não, apesar que eu não gosto. Não porque... Não gosto simplesmente por não gostar. Não gosto porque os viés ideológicos deles são totalmente contra a nossa profissão, contra tudo aquilo que nós pregamos, tudo aquilo que nós vivemos. A nossa prática do dia a dia como polícia é totalmente contraditória. O cara faz marcha para maconha, a gente prende maconheiro. O cara defende ladrão de celular, a gente prende ladrão de celular toda hora. E tem vontade de cortar o cara no couro. E a gente arruma, né, a gente pega o cara ali e leva o cara e chega lá,
15 advogados na porta lá, que é direito dele, né? Mas a gente sabe muito bem que quando é a vítima que sofre alguma coisa, não vai ninguém lá defender, não vai comissão de direitos humanos, não vai. Isso aí é fato. A gente tá aqui quase 20 anos na polícia. Não vai. Você ficou muito tempo na polícia também. O meu pai, o meu avô, meu bisavô. A história sempre foi a mesma. Então, o que acontece? Então, com relação ao envolvimento político, eu sempre tive esse envolvimento e sempre tive essa conversa com a galera. A gente tem que preocupar em nos politizar, preocupar com o que está acontecendo à nossa volta, porque a gente não consegue mais nada na bravura, na valentia. 97 foi o caos geral, porque aquilo ali, o polícia já estava com a faca no pescoço e já tinha 15 centímetros de lâmina já dentro do pescoço. Aquilo não vai acontecer mais. A população hoje, ela não vai, não é aderir, mas ela não vai apoiar aquele movimento como ela apoiou, porque a própria população, ela entendia a situação do policial na rua, falta de condição logística e situação financeira terrível. E eu falo com a galera hoje o seguinte, é notório, todo mundo sabe quanto ganha um soldado. Ninguém vai apoiar, às vezes, movimentos policiais militares, sabendo que o soldado ganha 5 mil por mês. Sim, sim. Não vai. Sim. Você entendeu? Concordo contigo. Não vai. Concordo. Antigamente, eles apoiavam porque o cara ganhava R$600. Então, nós temos que nos organizar e correr atrás daquilo que nós achamos que nós devemos. Aí vem aquela questão, sabe, eu tenho professores dentro da família e eu até concordo que o professor devia ganhar muito bem, sabe? Mas não é para o soldado ganhar mal. O professor tinha que ganhar bem e o soldado também, sabe? Sim, claro, claro. Ah, o soldado tinha que ganhar menos que o professor? Depende. Poderia, mas não nivelando por baixo, sabe? Nivelando por cima. Sim. Nivelando por cima. Então, para isso, a gente tem que colocar consciência nessa turma aí que está chegando, nós que estamos na metade da carreira e que estamos no fim dela, para que a gente se organize. Eu sempre tinha uma ideia, porque acontece o seguinte, o que a gente deveria fazer? E eu falo isso tem mais de 15 anos. Tranquilinho, sossegado, porque quando chega a época de eleição, aparece um monte de oportunista. Eu, nas outras eleições que tiveram, que tinha militar, eu não pensava duas vezes. Quem que é o cara? É esse copo aqui, para deputado federal? Então, já meu voto é do copo. Não quero nem saber quem é o cara, certo? Principalmente se o cara fala, não, esse cara é um cara bom, um cara envolvido, isso, bacana. Só que chegando em épocas de eleições, que aparece 30, 40 candidatos, o cara para tirar licença, ficar à toa em casa, o camarada oportunista que às vezes aproveitou de uma situação, igual aconteceu na nossa manifestação, que nós fomos atrapalhados de ter, por exemplo, aí talvez o Coronel Mendonça como deputado, e eu vou falar, não seguro conversa, porque apareceu um babaca aí no nosso meio, né? Que a nossa polícia já é dividida, entendeu? E apareceu um babaca de um cabo aí para querer dividir mais o que já era dividido, né? Já era tropa, já era o oficial de um lado, praça do outro. Aí agora o cara quer dividir o oficial, quer dividir o praça, quer dividir o cara... O veterano, quer dividir o cara da administração, quer dividir o baixado, entendeu? Porque o cara acha que com isso aí ele vai conquistar os novos, né? E os contabilizar voto. E contabilizar voto, né? Não conseguiu e ainda atrapalhou que nós tivéssemos, por exemplo, talvez se ele não tivesse tido tanto voto igual teve, não vou citar nomes não por questão de ética, mas todo mundo sabe mais ou menos quem que é. Sim, já deu pra captar. Talvez o Mendonça poderia ter tido aí 2, 3 mil votos, sabe? Sim. E outra coisa, na semana que eu fui sair candidato, o primeiro cara que eu procurei foi o Mendonça. Procurei o Coronel Mendonça. Porque eu sempre apoiei a candidatura dele, assim, se ele falasse que fosse sair, eu seria o primeiro a falar não, apoio. Você foi candidato a deputado federal? Estadual. É. Fui no DC, no Democracia Cristã, e eu procurei ele, a gente conversou, ele falou que estava sendo convidado, mas não tinha ideia, mas 2, 3 dias depois, acho que ele resolveu e foi. Você teve quantos votos, Jota? Tive 1.009 votos. Eu não gostei de ter competido com ele, que eu queria ter votado nele e ter ajudado ele a ganhar. Mas eu já tinha entrado, eu entrei na guerra, não volto pra trás, entendeu? Já tinha dado meu nome, já tinha falado com alguns amigos, já tinha apoio de alguns colegas na polícia, que a gente tem muitos colegas e tem amigos também. Então eu falei, não, voltar a gente não volta. A pessoa que me conhece sabe que eu só ando pra frente, não volto pra trás nem pra pegar o que caiu, sabe? Se caiu, se ficou, é porque tinha que cair, tinha que ficar. Sim. Porque o que tá no equipamento, se tiver firme, não cai, né? Sim. Só os fracos que ficam pelo caminho aí, procurando migalha, procurando... imbecilidade, sei lá. Isso aí faz parte do quem fica, né? Sim. Mas então, a ideia que eu tenho é o seguinte, eu acho que quem deveria cuidar
dessa sucessão política nossa seria os nossos parlamentares. A única crítica que eu tenho com relação a eles, que eles não cuidam, sabe? Eu acho que a esquerda, ela trabalha assim. Eu entro hoje como... Eu hoje, se eu ganhar para deputado estadual, eu já tinha a ideia de daqui 4 anos ser deputado federal e eu já tenho 3, 4 nomes, da minha companhia tem o mesmo, para ele andar comigo para tudo enquanto é lado, que tem uma ideia parecida com a minha, para daqui 4 anos eu lançar ele estadual e sair federal. Quem que é o menino? Tem vários, né? Eu vou citar o Sargento Milande, por exemplo, né? Sim. Um cara que eu converso muito política com ele, um cara que tem uma cabeça muito boa, sabe? Tem um interesse bacana nesse assunto, é inteligente pra caramba, muito mais inteligente que eu. Eu sou falador, ele é caladinho, mas ele é inteligente, sabe? Mas então é o seguinte, então o pensamento que eu tinha é que tinha que partir dos parlamentares, ou então da associação. O parlamentar não quis. E a associação, o que ela faz? Ela pega, não estou criticando a associação, só estou falando o que acontece. Ela pega, às vezes... Irmão, a opinião aqui é sua. Ela pega, mesmo. ela pega, por exemplo, o nome que ela quer. Sim. E lança o nome. Sim. As coisas não funcionam assim. O que eu falo aí tem mais de 15 anos. Onde está escrito que o lançamento de um candidato de associação tem que ser o presidente? Não. Onde está escrito isso? E eu nem sei, para ser sincero pra você, com sinceridade, eu nem sei se foi o presidente. Eu tô te falando, não é dessa da última que teve, que eu acompanhei mais, que eu tava preocupado comigo, eu não tava preocupado com ninguém. Envolvido com minhas coisas. Eu foco em mim ali. Não, mas é assim, sabe? Historicamente é assim, olha só. Né? Na Cume, quem saiu candidato várias vezes, o Walter, que era o ex-presidente. Na Aspra, Gonzaga. Certo. No CSS, o Coelho. Certo. Todos esses aí eu até lembro. Então... E eu falei sem ter essa sem sacanagem, aí. Não fiz essa análise que você tá fazendo. Não, mas por quê? Porque sem fazer essa análise, eu sei que a outra análise que deveria ser feita não foi. Por exemplo, a tropa tem aí 3, 4 pessoas que são envolvidas com política, que gostam e tem interesse. E tem que ter popularidade. Para ter voto tem que ter popularidade. Você tem que ser conhecido, né? O cara tem que te conhecer e ter credibilidade. Falando, esse cara eu voto nele porque eu conheço ele, já trabalhei com ele. E aí, Cantelmo, você conhece? Não conheço não, mas o cara é o cara, pode votar. Então o que eu acho que deveria ser feito? A gente escolhia lá 10 nomes, né? A própria associação podia escolher 10 nomes no meio nosso lá. Eu não acredito que tem que ser associação não, irmão. Não, mas eu tô falando assim... Eu penso numa metodologia até mais profunda. Podia ser... Eu falo porque aí você não tinha ligação, você não tinha depois que se explicar. Às vezes, sabe como é que é a nossa polícia, que você tá nativa, tem alguns desdobramentos, tem Sabe algumas... Sabe o que eu penso que poderia ser, irmão? E que não tem celeuma, não tem dificuldade legal com relação a isso? As próprias instituições participarem dessa articulação. Mas a gente sabe que para a instituição participar, a instituição, infelizmente, ela de uns tempos para cá, ela se tornou política porque normalmente o viés partidário ali, ele ia ser direcionado para aquele candidato da situação. Você há de convir comigo se, por exemplo, se a Polícia Militar tivesse hoje um candidato de esquerda, talvez ela iria ter tendências de esquerda e ia procurar no nosso meio ali algum militar que não deveria ter, que eu acho que não deveria nem ter na PM esquerdista, né? Já papo reto, já que o papo é reto, não devia nem estar. Eu acho que o pessoal que é esquerda aí, que é PM, tinha que passar lá na P1 e dar baixa, né? Caçar outra profissão pra eles. Inclusive, enquanto eu sinto vontade de bater, sabe? Eu já vi alguns policiais fazendo vídeo aí, sabe? Defendendo esquerda, fazendo L, que esses caras, se fosse da minha companhia, eu acho que eu ia ter problema com eles. Porque tem na minha companhia uns lá, mas eles são enrustidos, caladinhos, sabe? Porque se fizer perto de mim, eu acho que eu sinto vontade de espancar o cara. Dá vontade de bater no cara. Porque não tem nada a ver com a nossa profissão. Não combina com a gente, entendeu? Mas tudo bem. Mas então eu acho que deveria ser... Vamos tirar essa responsabilidade da polícia, porque seria muito... Ficaria a polícia envolver com política. Deixa eu contar um eu exemplo, acho que cara. eu falo assim, não, pra você entender, não seria legal. Mas aí a gente escolher nomes. Esses nomes seriam... escolhido dos 10, vamos escolher 3. E depois a gente vai fazer uma divisão para conseguir eleger esses 3. Você entendeu? Porque não existe. Existe você que trabalhou na rua há muito tempo. Entendeu? Existe algum cabo eleitoral aí melhor que o Prep Maré? Não tem, não. Fala comigo, a gente toma um café de manhã na padaria lá. Não. E você busca 2 votinhos. Na hora do almoço você vai almoçar, você busca mais 2. Eu trabalhei em 2014 na campanha, cara. Sei. Não vou ficar fazendo propaganda aqui para político, não, mas trabalhei na campanha. Trabalhei em 2014, trabalhei em 2016 também. Em 2018 também trabalhei em campanha.
Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero te falar o seguinte, no exemplo seguinte, cara. Certa feita, eu participei de um processo democrático lá em Araxá. Sim. Tenente Coronel Arnaldo, manda um abraço pra ele. Deve ter na reserva. Agora o Arnaldo, um abraço pra você, viu, meu irmão? Ele é o comandante do batalhão. Acho que ele foi capitão no meu curso, meu professor de... Eu era do 22? Não é esse aí, não. Aquele é lenda também, né? Esse também é lenda. Meu professor de TPM. Não, o Arnaldo é de Araxá. Cara muito bom. Comandou Araxá. Ele juntou a tropa pro pleito a vereador, a vereância de Araxá, juntou a tropa e falou assim, quem quer? Ó, eu fez uma lista, arregimentou, chamou a tropa numa chamada. Certo. E dessa chamada... Saiu o nome. Saiu uma deliberação para 3. Certo. Desculpa, com uma ata consignada e assinada pelos demais pleiteantes a abrir mão da candidatura. Certo. Para apoiar os 3 lá para ser eleito. Para apoiar 2. Porque dos 3, 2 somente iriam. Sei. Porque tinha uma questão partidária e, obviamente, que capilarizar também é importante para ver quem vai. Certo. Numa eleição de interior. Cara, e aí entra num único entrave, que é o que você falou aqui no início da nossa conversa. Por que isso não deu certo? Vaidade. Porque os caras que assinaram a ata falando que abririam mão, não abriram. Então, dos 10 que teríamos 3, tivemos 10 candidatos a vereador. Entendi. E no fim das contas não tivemos ninguém eleito. Divide, né? Sempre divide. Mas o que eu extraio de positivo dessa situação? O envolvimento institucional. Claro. Mesmo que não tenha dado certo, o comandante protagonizou um envolvimento interessante. Que o caminho é esse, né? Poderia servir de modelo para um aspecto macro da coisa. Saca? Todo comandante de região, por exemplo, o Matos, vamos fazer uma chamada geral aqui e vamos ver quem são as figuras próprias para nos representar em cada um dos... acho que são 18 hoje, 19 ou 20, não lembro quantos municípios compõem segundo a RPM hoje. Vamos ver aqui quais são as figuras próprias. Eu saí de lá uns 5, mas eu não tô sabendo também não. Vamos ver aqui quais são as figuras próprias que a tropa vai chancelar para nos representar em cada um desses 18 municípios que nós estamos aqui. E chama. Aqui em Contagem é quem? É o J. Fernandes com fulano de tal. Tá. Qual que é a sua proposta, Jota? Essa. Qual que é a sua? O fulano de tal? Não vou falar nome aqui também para não ficar fazendo propaganda para ninguém. Claro. Betim. É quem que vai sair aqui? É o fulano de tal? É o fulano de tal. Beleza. O que você tem de proposta? E aí, abre para deliberação a tropa falando, tropa do 66 e do 33. Vocês concordam com fulano, Beltrano, Ciclano? Não concordo com eles, então vota aí. Voto secreto. Você que é o candidato. Bacana. Pode ser que no futuro não dê certo, porque a gente vai entrar naquela questão da vaidade. O cara e você não tem como proibir o cara de... Sabe qual é o pensamento que eu sempre tive? Eu não quero saber, você há de convir comigo que o camarada que ganha uma eleição dessa aí vai ganhar 15, 20 mil por mês, ele vai ficar rico? Lógico que não. Não, ele não vai ficar rico não, mas ele vai ficar bem, não vai? Vai melhorar. Vai ficar bem a situação financeira dele nas suas costas, nas minhas costas. Mas eu não tô preocupado com isso não. Eu quero ter uma assessoria jurídica boa quando eu cortar o vagabundo no couro na rua, entendeu? Quando eu encher a cara do vagabundo de tiro na rua aí, você entendeu? Eu quero, quando eu for reformar, eu receber a minha promoção lá de 2º sargento, de 1º sargento, entendeu? Eu quero ter condições logísticas boas para trabalhar com equipamento, é isso que eu quero. Sim. E se para isso acontecer, eu tenho que eleger você e deixar você rico, que você fique rico e eu amanhã consiga sair 2º sargento com meus direitos. É isso que o cara tem que entender, que o cara não entende. Quando o cara é politizado, ele entende isso. Entendeu? Não é que eu tô querendo ficar rico, não. Alguém tem que representar. Claro. Eu me coloquei à disposição. E antes de eu me candidatar, eu sempre me coloquei à disposição, incentivando, conversando, explicando certas coisas, entendeu? Com a visão que eu sempre tive por ter participado lá do movimento em 97 e observado isso aí, enxergado isso talvez na frente de muita gente que estava aí há muito tempo e muitos que estão aí que até hoje não enxerga. Tem uma passagem da Bíblia que fala, né, que eu ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e revelasse aos pequeninos. Eu me acho um pequenino, sabe? Mas igual eu te falei no começo, a gente ora, a gente pede a Deus direcionamento, a gente tem visão das coisas. E Deus às vezes mostra a gente coisas que às vezes gente grande não enxerga. E é por isso que eu sempre falei isso. Você entendeu? Então o caminho, eu acho que o caminho hoje é esse. Aí o Jota é um cara meio alterado, assim, até meio tumulto. Eu já fui um cara de arrumar problema, tá? Já tive problema com oficiais aí. Coisa específica. Eu também. Eu sou um cara que tem caras que principalmente da minha turma, que eu sou fã número 1, sabe?
Não, sua Tenente turma tem, Johnson, sua turma tem, só tem o cara top, capitão o Wesley Thiago. Guedes, Thiago, o monstro, o Thiago Monstro. O Wesley Thiago. Tô falando monstrão. esses caras O Índia Véia. oficiais. Praça não é nome, é o Felipe Oliveira, é o Gandra, sabe, o Samuel da minha companhia, o Miller, é só cara que gosta disso aqui, que tá aqui porque ama isso aqui e pega o boi pelo chifre mesmo, sabe? Tem a minha turma 2004 lá, sabe? A gente vê vários caras, porque eu falo, às vezes o cara brinca, né? Essa frase aqui é 2004. Por exemplo, lá atrás foi um modelo que deu certo. Os caras da minha turma, quando eu fiz CEFs, foi fazer esse curso sargento com 18 anos de polícia quase. Mas esses caras lá atrás, quando fizeram CFS, fizeram CFO, sem querer criticar a base comunitária, tá? Entenda o que eu vou falar aqui. Se o pessoal não quiser entender também, que não entenda, que escute do jeito que quiser, entenda do jeito que quiser, problemas. Mas o cara saía do CFS doidinho pra pegar uma rapa. Verdade. Os caras da minha turma saía do CFS tático, Rotan, Gé, no mínimo uma PACzinha que pra mim é o melhor portfólio da polícia, deixar bem claro aqui. Sabe o tanto admiração que eu tenho pelo Gé, Rotan, pelo tático, por esses caras aí, o Bop, e todo mundo sabe que me conhece, que eu falo pessoalmente, até brinco com os caras, quer dizer, eu até brinco até com os caras do tático, de Gé, falo pra você não trabalhou na PAC não, então você não sabe nada de polícia. Brincadeira, né? Brincadeiras à PAC, mas a PAC é a faculdade, né? Você vive tudo. Mas esses caras, eles saíam do curso e eles iam pro operacional. Então você vê hoje a diferença, os caras da minha turma aí, que é oficial, que é sargento. Diferente do cara faz o curso de soldado ali, fica ali estudando para passar no outro concurso, volta e já cai numa basezinha e fica lá. Não tô falando que é suco, não. Mas o cara não. A polícia é questão de oportunidades. Eu trabalhei em Neves, trabalhei em Betim, trabalhei em Contagem, trabalhei em Narins, trabalhei no 34 hoje. Portfólio, patrulha escolar quando começou, PAC, PPU, PPA, entendeu? Acho que eu tirei pouquíssimas vezes na polícia, foi PA, porque eu fui trabalhar na segunda região, e com 2 meses já estava trabalhando em viatura, por causa de deficiência de polícia. Então, coisas que você faz na polícia, não é porque você é melhor que ninguém. É oportunidade que você tem, que às vezes você não tem. Tem cara que tem 30 nessa polícia aí, que não tem história que eu tive nos meus 10 primeiros anos. Porque eu trabalhei em Neves, trabalhei em Contagem. Entendeu? Num contexto diferente. Sou melhor não sou melhor que ninguém não. Mas é o que eu falo, né? Eu falo até brincando, né? Outra frase aí, né? Quem não tem história faz TikTok, né? Então, meu irmão, pode baixar o aplicativo no seu telefone de TikTok aí. Porque se eu tentar baixar no meu, ele não cabe, não carrega. Entendeu? Porque a gente tem história. E aí, isso aí vai ser divulgado, né? Se tiver alguém contra, se tiver alguém que tem alguma coisa pra falar contra, eu trabalhei num monte de lugar e todo mundo me conhece. Pode comentar lá, esse cara é mentiroso, é mentira, nunca fez nada, tal. Já trabalhei com ele em tal lugar. Se o que eu estou falando aqui eu nunca fiz na prática, sabe? Então, mas a ideia, por exemplo, com relação ao que eu comecei a falar aqui, não é para chutar a porta de ninguém. Porque eu já chutei como cabo. O cara veio me desrespeitar a minha história de vida, minha história dentro da polícia e a minha divisa de cabo. Quem eu tinha que chutar, eu chutei. Sofri as consequências, sofri. Normal. Mas o cara não passou por cima do meu nome. Entendeu? O cara que não tem nome nenhum, nunca teve, não vai chegar, né? Aquele nobre nome que me deram lá em 2004 na sala lá, um tenente lá falou, tá pesquisando aqui, J. Fernandes. Aí eu gostei. E não aceito nem que troque. Esse aí. Não vou aceitar o cara trocar meu nome, não vou aceitar o cara atropelar, porque eu já sei o que eu já passei na minha vida e o que eu já passei na Polícia Militar. Mas a intenção minha sempre foi ser suporte para o nosso comando. Se tiver que amanhã bater na porta lá e chutar a porta do comandante e entrar lá, a gente chuta e entra. Mas não é essa a intenção. A intenção é ser suporte para ele. Amanhã o governo está aí fazendo o que quer com o nosso comando, fazendo o que quer com a nossa tropa. O próprio cara ligar, Jota, você tá onde? Dá um chega aqui em casa, aqui, dá um churrasquinho aqui. Beleza, comandante, tô indo aí agora. O que é que o senhor tá precisando? Eu e o senhor. Lealdade, sabe? Coisa que muita gente não tem. O nosso militarismo, eu sou militar do Exército, filho do meu pai que sempre foi militar, sabe? Criado num lar evangélico, estudei no Colégio Tiradentes, fui, né? Então,
os pilares, né? A gente não tem que pensar que os pilares militares são apenas hierarquia e disciplina, não. Tem lealdade, espírito de corpo, camaradagem, sabe? E esses outros pilares, tem muita gente que esqueceu. Então o cara me ligar, eu chegar lá, ô comandante, o que tá acontecendo? Ô Jota, coma a picanha aí, um refrigerante que você não bebe, né? Então come um refrigerantezinho aí, uma carninha, e olha isso aqui. Não, você não pode. Ele não pode falar nada. Mas eu, como deputado, eu como cabo eu já falo. Entendeu? Como deputado eu chuto a porta do cara. E cai até no tapa com eles precisar, entendeu? Claro. Então, essa é a finalidade e a mentalidade que eu tenho. Não é ficar brigando. Todo mundo sabe que eu sou um cara político, eu gosto de negociar e tal. Mas tem coisas, aquilo que não é negociável, tem coisa que é inegociável. Então, o que é inegociável tem que ser assim, cara. Já que a gente se enveredou por esse papo aí atrelado à política, e tá tudo certo, é natural que seja, o que você pensa em termos de proposta, cara, caso você consiga materializar o mandato? Cara, hoje, eu tenho a visão hoje de vereador, né? Vereador. Porque eu acho que algumas propostas que eu tenho, que uma delas, né, que tá lá, né, eu tinha até que ler ali, que eu coloquei bastante coisa, sabe, na época, que era politizar a polícia. Uma ideia de sucessão e projeção política para a gente dar continuidade ao trabalho, porque nada na polícia que acontece agora, esqueci a palavra, imediato. Tudo é um trabalho, tudo é construção, né? Porque a polícia, a partir do momento que ela se transformou uma polícia política, a política ela é construtiva, né? A política ela não faz hoje e dá resultado amanhã. Sim. Então a gente precisa de hoje criar bases, fazer o pessoal votar direito, fazer o pessoal mobilizar. O pessoal às vezes é engajado. Nós tivemos lá, vou citar nomes aqui que eu conheço, posso citar meus amigos, o Aldo Matos, tivemos lá o Jalisson, cara muito bom demais para escrever, inclusive. O Eric da minha turma que saiu fulano, tem uns que eu não vou citar nome porque não merece, né? Uhum. Não merece ser citados. O Mendonça. Então, às vezes existe engajamento. O Cantelmo, o Belim, que me conhece da segunda região, eu vou votar no Jota, porque o Jota é isso, Jota é aquilo. Ponto de vista dele, porque me conhece de perto. O outro vai votar no Jales, vai votar no Aldo, vai votar no Eric, vai votar no Mendonça. Mas isso não isso é apenas um engajamento. Não é mesmo eu falei a palavra que agora esqueci. Não é uma articulação política. Não vamos articular aqui para a gente conseguir dividir os votos. Uhum. Você entendeu? Uhum. Então, quando você politiza e coloca o camarada... Eu tenho ideia que nunca vai acontecer. Você colocar matéria política até na academia de polícia. Não ideológica. Sem ideologia, nem de direita, nem de esquerda. Sim. A estrutura política para o cara entender que aquilo ali é necessário porque nós nos tornamos uma instituição que é politizada. Sim. A instituição e às vezes os militares não são. Sim. Então por isso que a gente sofre. Porque a gente às vezes não consegue entender nem o processo. As manifestações. O pessoal vindo em mim, né? E aí, Jota? O pessoal tava achando que ia ganhar 35% de aumento. Sabe por quê? Porque nunca foi manifestação. Que nunca participaram de nada. Que não observa que de 20 anos pra cá, quando eu entrei na polícia, que o maior aumento que nós tivemos aí foi 2010 a 2014. Se você dividir por ano, não dá 12% por ano. Ou você acha que você vai ganhar 35% de aumento porque foi 40 milhões para a rua, porque foi 60? Não vai. Você vai fazer aquele movimento, é importante, foi importante. Num determinado momento, eu acho que foi até... no primeiro momento foi importantíssimo. De uma parte para frente começou a ficar ruim, porque começou a aparecer os oportunistas aí, né? As hienas, né? As hienas começaram, videozinho e tal, e arrastando bunda no chão com farda aí, entendeu? Fazendo graça, entendeu? Denegrindo a polícia pra ganhar voto dos imbecis que não sabe votar e não tem conhecimento político, entendeu? E atrapalhou quem tava com trabalho sério. Você entendeu? Uhum. Então, vamos lá. Agora tem uma questão, cara. Eu percebi então que seu projeto é o seguinte: vereança ano que vem e já pensar na projeção para deputado. Eu não penso mais em transformar deputado. Não? Não. Não tenho esse pensamento. E não vou falar, por exemplo, que não
que nunca tentarei. Mas o projeto hoje era ganhar para vereador no meu último ano lá. Não no meu último ano, mas no ano de sair candidato a deputado estadual, eu vou parar tudo que eu tô fazendo e como vereador eu vou organizar isso que eu tô falando e meter na cara deles. Aí na hora que eu eleger 2 deputados estadual e 2 federal, aí eu falo, tá aqui, ó. Tem 15 anos que eu falo isso, vocês não quiseram fazer, tá aqui. Se vocês quiserem continuar, vocês continuem. Se eu, talvez, lá na frente, por insistência, alguma coisa, alguém falasse, não, Jota, vai lá, vai. Talvez eu vá. Mas vou falar, eu sou obcecado, não, mas é mostrar para eles que isso aí dá certo, que dá para acontecer. Você mobilizar, por exemplo, 40 mil homens, 45 mil homens, mais 45 mil homens na reserva, é difícil. Mas você não precisa de mobilizar 90 mil homens, não. Se você conseguir mobilizar 30% disso aí, você já tem votos suficientes trabalhando. Esses 30 mil cabo eleitoral. É 30 mil cabo eleitoral. Se você colocar isso aí, 5 votos para cada um, é 150 mil. Uhum. Você elege 2 federal bem eleito e elege 3 estadual. Uhum. Sabe? Verdade. Tranquilo. Outra coisa que eu vou te falar, que é com relação a mudanças, que às vezes o pessoal, com o meu discurso, que às vezes parece privilegiar quem está aqui, né? E quem está em casa descansando, que é o caso do meu pai. E eu não estou preocupado com essa meninada nova que está entrando. Estou demais. Primeiro porque eles não têm a mesma essência que eu tenho, que eu já entrei com ela por ser filho de polícia, neto, bisneto de polícia, sabe? E a criação militar que eu tenho. E ter pegado na polícia os caras que hoje aí tem... Eu tenho 20, peguei cara com 28, 29, que hoje tem quase 60 de polícia. Peguei uma geração de cara bruto, que batia no você pra você aprender. E eu agradeço muito a eles. Os Praça Velho lá de Esmeraldas, sabe? Que os caras, que às vezes você olha pro cara, você não dá nada pro cara, mas o cara é mais maldoso, igual, sabe? Prudentíssimo. Quero mandar um abraço aqui pro Sargento Herédia. Ô, Herédia, um abraço. O Herédia trabalhamos lá no 39, né? Nossa. Lenda de Contagem Lenda também. de Contagem, nossa. E Neves é o Cabo Abreu e... Não sei se você conheceu. Conheci. E... Bitenil. Subtenente Edson Cardoso, Edson Carvalho. E... Cabo Máximo. O pessoal que trabalhou comigo, Esmeraldas, né? O Capitão Ávila, que foi um dos fundadores do GE. Sabe? Essa turma toda aí... Ela mora lá no Dumavilha. Mora no Dumavilha até hoje. Tá lá. Isso, foi meu comandante, meu primeiro comandante. Subtenente Gilmar, a galera das antigas, sabe? Mandar um abraço pra turma da polícia que mora aí no Dumavilha, o Ávila, o Marcos Arthur Marques, vulgo Ravengar, o sargento Marcos Arthur Marques, foi do BG há muito tempo, trabalhou muito tempo com o Jamil, com o Museu, com o Saulo, irmão do Teatino. Um abraço aí, viu, Marcão? Então, cara, aí, vamos lá. Aí o pessoal vem, e aí, Jota, a pergunta que me fazem, né? A bônus. Você é contra bônus? Não. Sou contra, não. Vamos lá. Como que tem que ser feito? Ideia minha, tá? Posso estar totalmente equivocado, mas ideia. O meu pai é da reserva e tem a cabeça... Assim, se ele servisse hoje, a cabeça dele estava certinha, porque o tempo dele, ele é um cara à frente do tempo dele. Sempre foi. Quem trabalhou com meu pai, fala, seu pai era um sargento. O couro era garantido, não afinava pra ninguém, sabe? Mas respeitava o subordinado e tratava o cara com... Todo mundo que trabalhou com meu pai, fala, seu pai é lenda. Um dia encontrei com um tenente aí no Detran, né? Falou, tinha 2 sargentos que eu não esqueço lá do 1º batalhão, que ele é novo, mais novo de polícia que eu, que os caras mais antigos falam, que era o sargento Fernando Escopeta, né? E o Marco Antônio Fernandes, que era meu pai, que o apelido dele lá no BG era Cobra, mas no BRP, quem conhece lá do BRP, o apelido dele era Chico City. Se o pessoal das antigas estiver escutando, sabe quem que é. E o pessoal do BG da época dele também sabe quem que é o Cobra, né? O Cobra e o Escopeta, que os dois trabalhavam junto e botavam terror nessa área do 1º batalhão aqui. Então, o que eu penso? O meu pai, já conversei com ele, pai, o que o senhor acha da gente receber abono fardamento, né? E vocês não receberem? Ele fala assim, ué, meu filho, eu não tô trabalhando não, ué. Por que eu vou receber abono fardamento? Então, eu fiz essa mesma pergunta com relação a ticket e com relação a transporte. A resposta foi a mesma. Só que o que acontece é o seguinte, a gente tem que criar um mecanismo que a gente vai conseguir fazer um reajuste todo ano, 6, 7, 8%, 6, 7, 8%, para você tranquilizar o cara que está na reserva. Para não quebrar a paridade. Para não quebrar, não é nem quebrar a paridade, é para o seguinte,
Pra não acontecer dele ter que sair pra rua pra brigar por aumento pra ele, porque o cara que tá na ativa não tá brigando. Porque o cara tá preocupado em encher a folha dele de abonos. Só que o que eu penso, vamos lá, em questão de valores pra você entender, pra ficar mais fácil. Muita gente não vai entender, não vai, né, vai criticar, vai achar. Isso é normal. Mas se o cara for inteligente, né, o cara vai entender o que eu tô falando. Um terceiro sargento hoje da reserva tivesse ganhando aí, por exemplo, 13.500 e um terceiro sargento da ativa tivesse ganhando 15. Esses 1.500, qual seria essa diferença salarial? É o abono de transporte e o ticket de refeição. Não vejo isso como o fim do mundo, não. Beleza. O cara que tá na reserva, todos aceitam isso? Não. Não, nem todos aceitam. Mas eu vou falar com você. Primeiro, nós temos um deputado que eu respeito muito, mais de 60 projetos aprovados aí, um dos melhores deputados que nós temos aqui, que é o Sargento Rodrigues. Ele tem essa tropa na mão. A turma dele, é o pessoal dele. Se ele sentar com esses caras na mesa e falar, gente, eu tô com um projeto para fazer isso e isso, para aceitar, porque já foi oferecido algumas vezes, para aceitar isso e isso, nós vamos correr por causa disso e disso. Por quê? Porque o policial que está entrando aqui hoje, e esses que estão no meio da carreira com 10 anos de serviço aí... Sargento Rodrigues é um excelente parlamentar. Excelente profissional parlamentar. Mas não tem o meu respeito nenhum enquanto homem. Eu não posso falar isso porque eu não conheço ele como homem, né? Já conversei com ele umas 2 vezes, né? Conheço. Então eu não posso... levar para esse lado, igual outros aí, que se você citar no nome da tropa aí, se você me perguntar, eu vou te falar que para mim não vale nada, né? Sim. Nem deveria. Não, o Tiradentes é pesado no braço deles. Você tinha que usar o Che Guevara, Sim. o Mussolini, sei lá, qualquer imbecil desse aí, menos o Tiradentes. Mas vamos lá. Então, se fosse o que tem que ser colocado pro cara que tá na reserva hoje, e eu posso ir pra reserva ano que vem, entendeu? Então eu estou me incluindo nisso aí, que eu posso também estar na reserva ano que vem. O que tem que ser colocado é o seguinte, é que esse policial hoje tem 10 anos de polícia, dificilmente ele vai reformar com 6 quinquênios igual meu pai. Ele vai reformar com 30 igual meu pai. Talvez, se a gente continuar aí perdendo parlamentares, igual a gente perdeu o subtenente Gonzaga, e aí não vem o mérito se é bom ou se é ruim, que eu também não vou fazer essa análise aqui, sabe? Porque tem coisas positivas e tem coisas negativas, e eu não vou saber falar todas as positivas, então eu não vou falar as negativas. Se eu tivesse a lista das positivas aqui, eu falava as negativas para ser justo, né? Mas eu não vou fazer isso. Então, o que acontece? Esse pessoal entender que essa turminha nova vão trabalhar muito, entendeu? E não vão ter garantido aqueles benefícios que quem está reformando agora e quem reformou ano passado, ano retrasado, já garantiram. Então, seria uma forma até de compensá-los. Porque a gente vai ter que brigar muito. O cara que tem hoje na minha companhia tem um monte de polícia, 3 anos de polícia, 4 anos, tem uma turminha nova lá, né? Que essa turminha vai ter que brigar muito para daqui 30 anos, quando for reformar, porque eles vão trabalhar, não é 30, igual nós, né? Vai ter que trabalhar 35. Eles não tiverem perdido muitas coisas, igual a tendência a perder. Então era questão de conscientizar. Por quê? Porque amanhã eu preciso do praça na rua se manifestando, né, pacificamente lá, tranquilo, igual sempre aconteceu, nunca teve problema. E às vezes é muito mais fácil. Primeiro, a gente não pode perder soldado na guerra, né? Claro. O soldado tá ali, tá com a perna quebrada, tá na muletinha, mas ele tá com o dedo mole ainda, bom pra dar tiro. Então, bota ele aqui. O outro tá na cadeira de roda, mas quer ir. Então a gente não pode jogar esse pessoal fora. É o pessoal que sempre, inclusive, esteve na rua nos representando. Essa turminha nova, e eu me incluo, que eu falo 9 de 20 anos. 9 é 19 anos pra cá, mais novo que eu é recruta, né? 18 anos pra cá é tudo recruta. A gente fala isso brincando também, mas é sério. Mas então é o seguinte, então esse pessoal é o pessoal que nunca foi pra rua. Então a gente não pode jogar esse pessoal que sempre foi e pode ir com mais liberdade, porque a gente ainda tá nativa, a gente incorre em algumas coisas, né? No mínimo retaliação. Sim. Se você não tiver uma punição, pelo menos uma retaliação, ela pode vir. Então a gente não pode jogar ninguém fora. Então mostrar para eles que a gente precisa deles e precisa da compreensão deles. Precisa da compreensão deles para que a gente possa fazer
uma boa administração, no caso, como deputado, que eu tô te falando, eu não tô com esse pensamento mais, eu tinha um pensamento antes da campanha. Sim, sim. Eu já sabia que a tropa, ela ia decepcionar, porque eu conheço a tropa. Já trabalhei num monte de lugar. E como eu sou um cara que eu exponho minhas ideias, muita gente tem liberdade de falar comigo o que pensa. Então eu sei como que é a cabeça do povo. E a cabeça é fraca, é pequena. Então eu já sabia que qualquer imbecil que eu até falo de vírus, né, verme, que sobressaísse no nosso meio, ele ia aparecer e ia conseguir ser bem votado. Inclusive, me falaram, Jota, esse camarada aqui, na outra eleição, ele vai sair e vai ganhar. Eu falei, não, esse cara morreu. Mas amanhã aparece outro coronavírus. Amanhã aparece outro, entendeu? Outro Covid-19. Tem um monte aí. Eles só estão incubados. Aquele Covid lá que já foi, já morreu, amanhã ele não vai querer ressuscitar, não. É uma variante dele. É uma variante dele. Vai aparecer outro Covid-19, né? Entendi. Entendeu? Então, essa é a ideia. Para esses Covid, sempre vai ter o Covid, né? Para esses caras aparecerem e não terem visibilidade, a gente tem que criar maturidade nessa tropa aqui, para na hora que aparecer não vai ser mais um fulano de tal. Quer aparecer, quer se promover. Quando vê que a polícia fechou o cerco, o cara parte pro tudo ou nada para ver se consegue vencer, porque sabe que se voltar, a cabeça tá a prêmio, igual está. Entendeu? E nunca mais. Aí eu falava assim, gente, algum dia na vida, vocês já viram falar desse cidadão aí? Porque o meu nome, todo mundo, alguém já ouviu falar, porque eu brigava, que eu criava caso. E que eu falava, isso que eu tô falando com você. Sim. Sem briga institucional. Sim, questão sim. de visão. Sim, ponto de vista. Ponto de vista, que às vezes é um pouco meio polêmico em alguns determinados momentos. Mas o cara que nunca fez nada, nunca meteu uma algema nem ninguém. Nunca prendeu nem a respiração. Nunca, nem a respiração. Entendeu? Aí o cara aparece querendo ser o salvador da pátria, querendo resolver os problemas da polícia. Até porque ele não conhece, que se ele conhecesse, ele não ia propor, entendeu? Coisas que nunca nós vamos conseguir. Ô Jota, cara, o tempo voa aqui, né? O tempo passa rápido demais. Cara, e a gente precisa para as considerações finais. Não vamos acabar assim do nada. Eu preciso que você faça as considerações finais. Tem quantos minutos? Para ser rápido. Não, a gente tem mais 5 minutos. 5 minutos. Agradeço todos que acreditaram em mim, que votaram em mim mais uma vez, né? Não tô nem falando aqui em eleição. O assunto agora é outro. Eu estou partindo para Contagem. Vou tentar ser vereador lá. Tem muito projeto. Depois o pessoal pode até me seguir lá no Instagram. Eu tava o Instagram Sargento J. Fernandes, mas ele foi bloqueado. Eu tive que deixar de lado. Ricardo Júlio Fernandes, né? Sargento J. Fernandes Oficial. Tá tudo emendado lá. Cara, lá fica mais fácil das pessoas saber algumas ideias que eu possa ter aí vindo no futuro, né? Agradecer a Deus, minha família, né? A criação que eu tive, sabe? Que a gente não perca a essência, né, de ser polícia, né? Porque a sociedade precisa da gente. Às vezes eu falo com os caras da minha turma, não desanima, não para, porque a gente teve lá atrás pessoas que nos ensinaram, pessoas que nos incentivaram, pessoas que nos tornaram quem nós somos hoje, né? Exatamente. Eu tenho orgulho demais de ser dessa turma. 2004, todo mundo sabe. Porque todo lugar que eu trombo com cara, capitão, tenente, sargento, sou muito respeitado. Sou fã de todos, sabe? Tem uns que sou mais, né? Que eu já trabalhei junto. Os caras que, não pode me ver, o Cezinha lá, o capitão. E os caras que eu citei nomes aqui, vários oficiais, vários sargentos, vários cabos soldados. Né? Os caras da minha companhia, que na minha companhia hoje tem mais de 13 polícias da minha turma. Você tá em qual unidade hoje, cara? 17ª do 34. Top. Entendeu? Companhia boa. Companhia bacana. Comandante Capitão Ricardo Gomes. Gente excelente boa. Cara. Gente boa. Referência. Eu falo, se a gente tivesse uns 10 Ricardo Gomes na PM, a polícia era diferente. Bacana. Diferenciado. Não vai ter não, sabe? A 17ª só tem um histórico de bons comandantes mesmo. Ó. Ricardo Gomes, o Luiz Vitor. Luiz Vitor foi o último. Foi o último comandante lá. Certo. Fábio Almeida, que Fábio Almeida foi meu chefe de curso. Comandante da 17ª. Meu chefe de curso. Hoje o comandante da CPRV. Fábio Almeida foi meu chefe de curso da turma 5 e da turma 6. Cara top de linha aqui, cara. Bacana. Cara top. E a 17ª só excelente. Tem um comandante bom ali, cara. Com certeza. E eu agradeço você, né, por me chamar aqui. Agradeço pelos meninos da turma aí que eu falei, cara, representar essa turma é pesado, porque
Eu falei o nome de gente aqui que os caras têm história pra contar aqui. Tá doido aí. Não deu nem tempo. Você falou, conta uns B.O. engraçados lá, Jota, que eu conto muito B.O. engraçado. Não deu nem tempo, porque a gente partiu muito pro lado político, né? Mas, de repente, na próxima a gente vem... E não obstante vem tranquilinho, só pra contar a história. Pra contar umas mentirinhas e tal, os negócios. Não, e não obstante toda a densidade do papo político, eu acho que é peculiar e teria que trabalhar isso mesmo. Hoje eu não vejo outro caminho, não, sabe? Até porque eu acompanhei, muita gente vem aqui, conta ocorrência, tá, conta história. E eu falei, se eu puder partir pra esse viés aí, porque eu vou contar a história aqui, tem polícia que tá me ouvindo que tem... o triplo de BO que eu tenho, o tipo de história que eu tenho pra contar, né? Sim. Mas é que o cara tem que ter muita pra contar o dobro que eu tenho, vai ter que ter muita, sabe? Sem soberba, né? Sem soberba e arrogância, mas tem que ter muito BO pra contar. Nós vamos marcar uma volta sua aqui, Mas eu volto. Mas aí, eu falei, não, o pessoal tá contando história legal, BO legal, a gente vai partir ali na essência do projeto político institucional. Que eu te falei, eu não tô com ele mais, não. Ele existe no meu coração, existe na minha cabeça, mas o meu projeto agora é Contagem. Se der certo lá em Contagem, eu vou parar lá no último ano para mim fazer valer aquilo que eu tô te falando aqui com relação à sucessão política e projeção. Mostrar pros caras que dá. Sim. Entendeu? Sim. Lá na frente, se eu resolver, se me pressionarem, né? Existe isso, né? Às vezes você ganha proporção sem saber, sim, e o próprio partido te pressiona, natural, os próprios colegas, e se acharem que porque eu também não quero representar um cara que não pensa igual a mim. Sim. Se o camarada teve 15 mil votos e a tropa são 45 mil, é um terço. Então, as minhas ideias, elas não são as ideias que a tropa quer. Então, eu quero representá-los. Primeiro, eu tenho que abrir a cabeça deles. Não é colocar o que eu quero, o que eu penso, não. O que é melhor. Fazer eles pensarem, para depois que eles pensarem, não estou sendo soberba. É papo reto, é J. Fernandes. Eu sempre fui assim. Ser o J. Fernandes numa instituição militar é difícil, porque eu tenho opinião, sempre tive, não arredo o pé de algumas coisas. Como família, como pai, como marido. Se a coisa estiver certa, eu não vou aguentar bucha, eu não vou aguentar sacanagem para sustentar erro de ninguém. E eu acho que o caminho é esse, sabe? Esse é o caminho. Top. Então, top. A gente tem que mudar a mentalidade dos caras, para depois que eu mudar a mentalidade deles, não, agora vocês entenderam o que eu quero, agora eu represento vocês. Top. Agora eu não vou ficar aqui fazendo politicagem com vocês, sendo politiqueiro, só para agradar vocês, para fazer um projeto que vocês, que não têm visão, que estão imbecilizados, quer, e eu sei que não dá certo, que não é o que eu penso. Eu Sim. não faço o que eu não acredito. Sim. O que eu tô falando com o seu vivo e eu acredito. Vai pro ar. Quem quiser entrar lá e criticar e falar que eu não sou isso aqui que eu estou sendo na sua frente, pode ir lá. E depois printa e enche lá meu Instagram. É fato. Você entendeu? Cara, eu quero te agradecer profundamente pela disponibilidade. Te pedir desculpas, mas como tudo que é bom dura pouco. Tranquilo. Mas sem obstáculo, sem objeção de uma nova oportunidade. Faço questão absoluta de te receber aqui. Você vai ser muito bem-vindo. Né? Aqui é preto no branco mesmo, sem pegadinha. Tranquilo. E pode ficar tranquilo, cara, que você só falou algo aqui que tem pertinência com a realidade interpretativa com relação à política de tropa, certo, de base. Tranquilo. Fique tranquilo que tá tudo sob controle, é isso mesmo, e tem que expor opinião. Eu te agradeço demais. E bacana. Saiba que o Papo de Polícia vai estar sempre portas abertas para você aqui, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Você é amigo de muitos amigos meus. Sobretudo o Cezinha, sobretudo o Tiagão. Pois é, sou fã desses caras. Esses caras são meus amigos. Tenho orgulho de ser da turma deles, sabe? Quando os caras falam assim, fulano, cicrano, beltano, eu faço questão de falar assim, esse cara é 2004, tem pedigree. Além de gostar demais dos caras, eu respeito muito a história deles. Com certeza. E passo agora a respeitar a sua. Não conhecia, muito de obrigado. Fato, verdadeiramente não conhecia. Passo agora a respeitar a sua história e saiba que aqui você tem um parceiro. Muito obrigado. Viu? Turma, esse foi o nosso Papo de Polícia com o Sargento J. Fernandes. Intenso, profundo, que sirva aí de uma série de reflexões para nós, todos, incluindo os componentes da tropa. E, enfim, esse foi o nosso episódio #27 do Papo de Polícia. Em breve, mais convidados aqui ilustres, muita gente com muitas ideias, com posturas multidisciplinares. E é isso mesmo, o Papo de Polícia é plural e nós precisamos, além de pluralizar o papo, é levar para vocês a informação do jeito que ela é, da maneira mais democrática possível.
Tamo junto e até o próximo Papo de Polícia. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal no Cantelmo Advogados, corre lá, se inscreva, assista os episódios anteriores, curta, comente, compartilhe e assista o episódio com o Sargento J. Fernandes. Tamo junto e vamos pra cima, pessoal. Tudo nosso.